Queridos, boa noite. Estamos aqui, entramos um pouquinho mais cedo porque a Benilde tem compromisso, tem que dormir cedo. E por isso estamos aqui muito cedo, mas são 2 minutos apenas. Espero que ninguém fique. Dizia, eu espero que não esteja aqui a atrair a vossa confiança. Pronto, estamos aqui com a Benilde Morana, ela que é jurista e ativista social e é fundadora da Cooperativa Luana. Vamos conversar em torno deste assunto. Deixa ver aqui, o tema de hoje é desafios da Cooperativa Luana em tempos de coronavírus. Benilde, tudo bem? Miller, boa noite a todos que nos estão a ver. Muito obrigada pelo convite, Miller. Está tudo bem, podia estar melhor, mas enfim, temos que nos adaptar, não é? A esta situação. É o que eu digo, é um período de adaptação que não tem sido fácil para ninguém. Então, principalmente nós, por causa das nossas crianças, também estamos ainda neste processo. Mas quero acreditar que se tudo correr bem, olha, mais rapidamente também saímos dele, não é? Muito bem, Benilde, para os que não estão na tua ligação, os meus amigos aqui do Facebook, que não conhecem quem você é, pode apresentar-se, por favor? Ok, é tão difícil falarmos de nós, mas ok. Eu sou Benilde Morana, conforme o Miller disse, sou formada em Direito, sou mãe, não é? Sou esposa, sou também fundadora de uma cooperativa que trabalha com crianças com deficiência. Entretanto, trabalho a 100% nesta cooperativa e, fora o trabalho que faço, sou também, não é, estudante, porque iniciei há pouco tempo um curso de mestrado. Então, bom, acho que esta é a descrição mais fácil, não é? E mais rápida que eu tenho relativamente a mim mesma. Muito bem. Benilde, eu até ia perguntar se, além da Cooperativa Luana, você tem outra vida, mas agora, como chegou de responder que trabalha a tempo inteiro, você dá todo o gás àquela cooperativa. Eu queria saber se há um edifício ou você trabalha com as crianças nas suas próprias casas. Como é que funciona? Exatamente, então nós somos um centro, não é? Somos um centro que recebe, neste caso, crianças com deficiência. O que acontece é que muitas vezes as pessoas fazem confusão e pensam que nós somos um internato. Entretanto, deixo sempre bem claro que nós não somos um internato, pelo contrário, nós estamos a trabalhar com a deficiência mais a partir da própria família. O que nós estamos a tentar mostrar, e olhando até para o contexto moçambicano, é que a deficiência ela não é vergonhosa, as nossas crianças elas não têm que ser marginalizadas, elas não têm que ser escondidas, elas são crianças iguais a qualquer outra criança. Então, o que nós temos feito a partir da cooperativa é tentar que estas crianças conquistem o seu lugar a nível da sociedade. E fico feliz porque quando nós iniciamos a cooperativa, nós tínhamos apenas 12 crianças. Entretanto, hoje em dia nós estamos com 65 crianças. E o que eu quero dizer, Mila, é que nós conseguimos tirar algumas crianças de casa. Estamos a falar de crianças que passavam a maior parte do tempo escondidas, trancadas, não é? Que eram crianças que também eram marginalizadas. Então, hoje em dia, estas crianças já estão conosco, não é? E é uma alegria para nós saber que esta criança teve um passado assim e hoje está minimamente integrada no seio de outras crianças. Então, é assim que nós trabalhamos. Não somos este internato, porque muitas vezes o que acontece é que alguns pais, não é, que querem abandonar as crianças, vêm ter conosco e pensam que nós somos um orfanato e que podemos receber as crianças. Mas deixamos claro, mas sempre depois de sensibilizar a este pai também. Só para dar exemplo, nós já tivemos pelo menos 2 casos de pais que chegaram à cooperativa para abandonar os seus filhos. Mas depois nós fizemos o trabalho de sensibilização, que felizmente correu bem, e estas crianças hoje encontram-se inseridas no seio familiar. Então é esta a diferença que nós sempre tentamos explicar, porque para nós as crianças estão melhores dentro das próprias famílias. Não existe melhor amor do que o amor familiar. Então é lá que estas crianças têm que estar. Muito bem, ficou aí esclarecida a questão. E as crianças que estão
nas casas, né? Nas suas próprias famílias, como dizia, vocês dão apoio, porque tenho visto, às vezes, pelas fotos que você publica, algumas fotografias dessas crianças nas suas próprias casas. Ou seja, há crianças que vocês deixam ficar nas suas próprias casas e há outras que estão nesse teu centro, não é verdade? Desculpa se percebi, gostavas de saber se existem crianças que ficam em casa e as outras que, desculpa, não percebi. Na tua cooperativa, nesse sítio onde as pessoas confundem, seja um orfanato, um centro qualquer, como dizias aí. Há umas que estão num lugar e outras que estão num outro lugar nas suas próprias casas. Era isso que estava a dizer? Não, o que eu estava a dizer é que algumas crianças eram antes marginalizadas, sim, a partir da própria família. Eram crianças que não saíam para a rua. Mas eram crianças que... percebi. Neste momento, há algumas que estão contigo, não estão com a tua cooperativa, não estão com os pais? Não. Era essa a diferença que eu estava a dar. Nós prestamos apoio, mas não ficamos com as crianças. Okay. Então, o que é que acontece é que as crianças vêm à cooperativa, não é? Passam o dia na cooperativa, mas depois voltam para casa no final do dia. Entretanto, o que acontece é que quando as crianças estão na cooperativa, nós tentamos proporcionar uma série de atividades, não é? De estímulo para estas crianças. O que nós conseguimos foi, pelo menos, um contrato com uma instituição portuguesa. E esta instituição portuguesa, eles enviam de X em X tempo números de voluntários. Então, temos, neste caso, fisioterapeutas, temos terapeutas da fala, temos terapeutas ocupacionais e temos também professores de educação especial. Então, estes voluntários vêm e trabalham com as nossas crianças. Então, enquanto as crianças estão na cooperativa, elas não estão paradas. Elas têm diversas atividades até para o seu estímulo. Por quê? Porque o que acontece é que muitas das nossas crianças, elas são de deficiências muito profundas. Estamos a falar de crianças que não andam, crianças que não falam, crianças que não vê, que não seguram objetos e que não seguram o pescoço. Então, para crianças com esta tipologia, é necessário que haja trabalho constante. E é isso que nós tentamos proporcionar a nível da cooperativa. Entretanto, damos este leque de atividades a estas crianças, mas também fazemos passeios, não é? Por exemplo, para jardins, para museus, para todos os locais que elas têm o direito de usufruir. E em cada passeio que nós fazemos é também uma chamada de atenção. Nós já chegamos de ir a um museu e o que nós, no final, deixamos como recomendação é que o museu tinha que estar adaptado, porque em algum momento o que aconteceu é que nós tivemos que carregar as cadeiras de rodas. Então, é esta questão também da acessibilidade que nós temos levantado, não é? A cada sítio que nós vamos e levamos as nossas crianças. Mas depois Miller tem uma particularidade que eu não cheguei a explicar. É que, para além de nós trabalharmos com as crianças, nós também trabalhamos com as mães destas crianças. E eu falo de mães porque são, em primeira mão, as mulheres as maiores cuidadoras de crianças com deficiência. O que acontece é que muitas delas acabam sendo abandonadas, não é? Pelo resto da família, porque a deficiência aqui é ainda aquele tabu. Uma mulher que tem uma criança com deficiência é vista como adúltera, aquela criança é vista como fruto de feitiçaria, de bruxaria e por aí em diante. Então, para além de trabalharmos com as crianças, trabalhamos também com as mães destas crianças. E para as mães destas crianças, nós também proporcionamos algum tipo de apoio a nível da cooperativa, que é o apoio psicológico, que é uma componente que faz muita falta. E é o que eu sempre digo, se nós temos uma criança com deficiência, é preciso que haja um preparo, não é? Psicologicamente, para que não hajam até estas questões de abandono. Então, nós estamos também a apoiar as mães, porque para nós o bem-estar de uma criança tem que passar pelo bem-estar da própria mãe. Se a mãe não está bem, aquela criança não vai estar bem. Então, há também esta necessidade de sabermos conciliar, não é? A criança e a mãe. Muito bem. Acabou mesmo dissipando a minha dúvida. Eu também estava nessa onda aí. Eu achei que vocês ficassem com as crianças definitivamente. Afinal, agora que funciona como creche, né? Vão, mudam, chega o tempo de ir para casa e voltam. Exatamente. Vocês estão a fornecer o que o governo não fornece, as escolas públicas não fazem isso. Porque lembro-me muito bem, como dizias aí, para fundamentar o que a Benilda aqui dizia, de facto, ser difícil em Moçambique, quer dizer, até são os familiares que como é que eu diria?
Diz aquilo, Benilde. A palavra esqueço agora em português. Inclusão, estamos a falar de inclusão. Exatamente, que são os professores que excluem a criança, têm vergonha de levar essa criança para a escola porque ela é deficiente, não tem deficiência. Por aí. Exatamente. Parabéns o seu trabalho, muito amor ao próximo. Muito obrigada. Muito obrigada. Ela fala de Brasil, acho que também é ativista social lá. Me parece isso. Opa, muito prazer aí, Anai, não é? Muito prazer. Mas, de facto, é o que acontece, Miller. Eu só vou lhe dar um pequeno exemplo. Nós estamos a apoiar 65 crianças a nível da cooperativa. E veja que dessas 65 crianças que nós apoiamos, são cerca de 10 crianças que frequentam uma escola. As outras crianças, elas não frequentam a escola. Não frequentam por quê? Porque cada vez que o pai vai para matricular a criança na escola, dizem que não tem condições de receber esta criança. Então, o que eu tento dizer é que nós ainda estamos aquém daquilo que é considerada a inclusão. Então, eu estou a falar da componente escolar, mas existem ainda outras componentes que nós temos que trabalhar a nível da própria sociedade. Nós estamos a falar também, exatamente, nós temos um problema muito sério, que é dos transportes públicos. Os nossos transportes públicos não estão adaptados para receber cadeiras de rodas, que é outro problema. Ainda que a pessoa tenha vontade, se calhar, de sair de casa e ir a algum sítio, mas depois chega na paragem dos transportes, os transportes não estão adaptados. E o que acontece é que as próprias transportadoras acabam cobrando uma quantia elevada para transportar as cadeiras de rodas. Mas depois é aí que tu te perguntas, Miller, o que é uma cadeira de rodas? Uma cadeira de rodas não é nada mais do que as pernas de quem não consegue, não é? Andar por elas. Então, como é que somos capazes de admitir que se cobre uma quantia para quem tem uma cadeira de rodas? E depois podíamos falar também de uma outra componente, que é o que nós fazemos a nível da cooperativa, que é a componente do diagnóstico, que é algo que infelizmente também não se fala muito a nível do país, porque nós só sabemos que existem crianças com deficiência, mas depois, o que é que esta criança tem? O que é que causou esta deficiência? Se eu, como mãe de uma criança com deficiência, volto a engravidar, quais são os cuidados que eu tenho que ter? Haverá um exame direcionado para despiste da mesma deficiência que teve a minha outra filha? Então, tudo isto também nós temos que trabalhar enquanto sociedade. Os desafios são vários, não é? Que temos que tentar superar a cada um deles, mas aos poucos ficamos felizes porque já se começa a falar de uma e de outra coisa. Só para dar exemplo, nós fizemos há pouco tempo, em fevereiro, nós celebramos o mês das doenças raras, que foi a 29 de fevereiro, foi o Dia Internacional das Doenças Raras. E nós acabamos fazendo uma série de atividades, dentre elas teve uma palestra em que chamamos o pessoal médico, não é? Chamamos também alguns ativistas médicos que entendem da matéria e tudo mais. E ficamos felizes porque o feedback que tivemos da própria classe médica foi muito bom. Eram eles a dizerem que já ficam felizes também pelo fato de estar-se a falar de doenças raras. Então, para nós também é gratificante recebermos este feedback. Só que ainda não estamos naquele nível que gostávamos de estar, mas acredito que aos poucos vamos chegando lá. Quero acreditar que os que conseguiram grandes conquistas também vieram, não é? Começaram do pequeno até chegarem lá. Então, acredito que nós também estamos a caminhar bem e que um dia vamos tentar, não é? E vamos ter o mínimo daquilo que sempre almejamos. Concordo. Olha, Benilde, agora estamos com a questão de coronavírus. Quais são os desafios, já entrando mesmo no nosso tema, que a tua cooperativa está a enfrentar agora? Primeiro, porque, se calhar, fechou a cooperativa agora, e se fechou, como é que estão a lidar, assim, as mães, dizer são as mães, em primeiro lugar, que lidam com essas crianças? Como é que estão a se virar nisso tudo? Exatamente. Então, nós tivemos, de facto, que fechar, e é engraçado, nós fechamos a nossa cooperativa muito antes até das medidas anunciadas pelo próprio governo, não é? E nós fechamos por quê? Porque as nossas crianças, elas já pertencem ao grupo vulnerável. Então, muitas das nossas crianças, independentemente até de estarmos diante do inverno, elas já fazem várias infecções respiratórias. E o que acontece é que muitas das nossas crianças vêm de transportes públicos para a cooperativa, vêm de chapas neste caso. Então, para nós seria um risco ter que deixar as crianças expostas no chapa até chegarem à cooperativa. Então, a primeira coisa que fizemos, creio que foi uma semana antes de se decretarem, não é, as medidas do governo,
nós encerramos as atividades, mas depois o que acontece é que começamos a ter algum tipo de pedido de alguns pais. Por quê, Miller? Porque a nossa cooperativa, ela acaba sendo a resposta para alguns pais. Estou a falar de pais, principalmente, que não têm valor para pagar a uma escola privada, não é? A uma creche privada e tudo mais. Porque nós recebemos as nossas crianças gratuitamente. Então, custou-nos muito ter que fazer isso, mas era uma medida que tivemos que tomar até para o bem-estar daquela criança. Então, este foi o primeiro desafio. Mas depois, o que aconteceu, assim que encerramos as nossas atividades, é que nós temos algumas atividades de sustentabilidade que são, neste caso, feitas pelas mães que trabalham na cooperativa. Entretanto, as nossas atividades não tinha como, caíram mesmo, não é? Então, nós fazíamos costura, fazíamos também o reaproveitamento da garrafa, então vimos que perdemos muito nesta altura. Mas depois nós também temos a componente de apadrinhamento das nossas crianças. Entretanto, são pessoas de boa vontade, não é? Espalhadas pelos vários cantos do mundo, que têm enviado algum valor para as despesas das nossas crianças e até algumas despesas da cooperativa. Mas depois, em algum momento, estas pessoas também, por conta desta situação, tiveram que deixar de enviar as mensalidades. E isso começou a fazer-se sentir dentro da cooperativa. Entretanto, baixou muito aquilo que nós considerávamos que eram os apoios, não é? Fixos e mensais, baixou muito, mas felizmente nós conseguimos, há sensivelmente um mês, conseguimos um apoio que estamos, neste caso, a dar diretamente às crianças e às famílias da cooperativa, mas depois é um apoio que termina daqui a um mês, então daqui a um mês também vamos ter que traçar outros planos para ver como é que podemos dar continuidade. Então, enquanto esta pandemia durar, nós não temos como produzir as receitas próprias, não é? Porque não temos como estar a arriscar, trazer as mães para a cooperativa, então vamos sempre ter que pensar nestas medidas, não é? De apoios externos que possam responder às necessidades das nossas crianças. Menina, tu podias ser minha professora de educação física. É muita ginástica, hein? É muita ginástica. É ginástica, mas tem que ser feita. Aqui esteja a acompanhar o nosso programa aqui, a nossa conversa, na verdade, o programa, até já me acho um apresentador de TV. Para quem esteja aqui a acompanhar a nossa conversa, falava de apadrinhamento e está longe, está em Portugal. Qual seria o processo? Como é que se engrena nisso? Como é que se faz para poder apoiar a tua cooperativa? Exatamente. Então, em termos de cooperativa, nós temos dois tipos de apadrinhamento, não é? Temos um apadrinhamento que é feito por via de produtos e temos um apadrinhamento que é feito por via de valores também. Então, nós damos sempre esta possibilidade às pessoas, porque há quem prefere incluir, por exemplo, o rancho do afilhado quando faz as compras mensais da casa, mas também há aquelas pessoas que não têm tempo e preferem, neste caso, depositar. Então, o valor que nós pedimos, Miller, desculpa, vai me ajudar a fazer o câmbio, não é? Mas são 1.600 meticais que nós pedimos para os padrinhos que quiserem fazer pela via, não é? Do valor monetário, e para os padrinhos que preferem 30 fazer... dólares para quem está nos Estados Unidos, são 30 dólares. Desculpa? São por aí 27 dólares ou 26, por aí. Exatamente. Então, para os padrinhos que preferem fazer, não é? Por via de produtos, nós depois damos toda a lista dos produtos. Mas depois o que acontece é que nós abrimos este sistema de apadrinhamento porque a maior parte das nossas crianças são de famílias carenciadas. E nós estamos a falar em algum momento de crianças que vivem simplesmente com a mãe, não é? Por causa daquilo que falamos no início, porque muitas destas crianças são abandonadas por causa de tudo aquilo que nós já sabemos. Entretanto, muitas delas estão simplesmente com as mães e, infelizmente, muitas destas mães não têm um sustento. Então, vê na cooperativa também uma maneira de sustentar, que são estas atividades que nós fazemos de rentabilidade, neste caso. Entretanto, pedimos este valor que é para poder auxiliar mensalmente nas despesas destas crianças. Entretanto, das 65 crianças que nós temos neste momento na cooperativa, nós estamos com 52 crianças apadrinhadas até o momento e gostávamos um dia de poder cobrir, não é, a totalidade das crianças.
Gostávamos mesmo porque as crianças precisam, não é, deste apoio, que foi o que eu acabei de falar, pelo fato mesmo de não terem outras receitas. Então, adorávamos ter outro tipo de padrinhos e neste momento nós contamos com a maioria de padrinhos que são moçambicanos, mas também temos alguns padrinhos que são portugueses, temos alguns que estão na Suíça, temos alguns que estão na Alemanha, não é? Então, aos poucos também vamos conquistando o público fora de Moçambique, o que para nós é muito bom porque são essas pessoas que acabam também espalhando a nossa iniciativa. Temos um outro padrinho também que entrou há bocado, que está nos Estados Unidos, então vamos tentando divulgar o máximo e atrair o maior número de pessoas, não é? E de padrinhos para as nossas crianças também. Pronto, ficou aí, amigos, o M-Pesa da cooperativa, está aí, para quem estiver em Moçambique e desejar ajudar a cooperativa a cooperativa Luana. Eu, às vezes faço confusão desse nome. Luana faz origem. Está aí o M-Pesa e pronto. Quem quiser apoiar em produtos, estão aí, iogurte, exatamente, farinha. Uhum. E para quem quiser também os nossos detalhes bancários, não é só entrar em contato conosco através do número que o Miller passou no rodapé e nós também podemos dar muito mais detalhes, não é? E Miller, nós aceitamos também outro tipo de apoios, que foi o que eu falei. Por exemplo, nós estamos a receber voluntários de Portugal, então adorávamos também ter voluntários de outras partes do mundo. Então, havendo interesse de jovens que queiram voluntariar-se na área de fisioterapia, na área de terapia ocupacional, terapia da fala, ou até educação especial, nós também estamos abertos. Então, estamos abertos porque achamos que esta troca de experiência acaba também nos beneficiando. Só para dar exemplo, antes de nós termos os voluntários portugueses, nós tivemos 2 voluntárias francesas que estiveram cá por 2 meses, mas depois estas voluntárias não pertenciam, por exemplo, à área da fisioterapia. Elas eram para a área de educação especial e acabaram sendo um grande contributo para o estímulo das nossas crianças. Então, esta também seria uma maneira de nos ajudar, enviando voluntários para cá. Muito bem, muito bem. Benilde, sente assim, eu não sei se diria como que fosses uma esposa abandonada pelo marido, ou seja, o governo acha que deveria criar, a questão de transporte tocou-me bastante, eu não sei que distâncias é que moram essas crianças, ainda que haja vontade de alguém com o seu IAS de pegar umas 2, não sei se não atrasariam a sala de aula, qual é a distância que existe e se, porventura, já tentar pedir um transporte só para pegar as crianças, ao invés de depender de chapa sempre? Miller, nós já tentamos há sensivelmente 2 anos. Nós iniciamos uma campanha em como as pessoas podiam doar, ainda que fosse um metical, não é? Porque o transporte estava avaliado na altura em 500 mil meticais. Então fizemos uma campanha de doação do metical e tudo mais, mas que infelizmente a campanha não foi tão aderida, não é? As pessoas não fizeram o depósito, então infelizmente não conseguimos comprar a viatura. Mas antes desta situação do Covid-19, nós já tínhamos feito umas cartas para pedido de apoio a nível de transporte e já tinha iniciado até um processo neste sentido. Mas depois com esta situação, muita coisa também mudou. Entretanto, o processo ficou parado e agora não sabemos como é que fazemos, mas a questão da carrinha para nós era muito, mas muito importante. Gostávamos mesmo de ter esta carrinha que facilitaria muito a vida das nossas crianças, não é? Facilitaria. Então, vamos torcer para que esta situação passe o mais rápido possível, para que as nossas produções, não é, subam cada vez mais e se calhar com base nisso podemos ainda conseguir ter uma carrinha, não é, para as nossas crianças. Muito bem. Benilde, agora a cooperativa está focada, porque eu saiba, Maputo no geral, se calhar em Matola, há alguns projetos de expandir, de influenciar mais gente nas províncias. Olha, se Maputo está assim, acredite, nas províncias é pior.
Exatamente, Miller. Nós temos sempre recebido, não é, pedidos para a expansão da cooperativa. Já recebemos a nível de Cabo Delgado, já recebemos a nível da província de Sofala, já recebemos a nível de Inhambane. Inhambane foi há bem pouco tempo, Vilanculos em concreto. Então, são vários pedidos que nós recebemos e o que acontece, Miller, é que nós estamos a ver como é que poderemos, neste caso, expandir a cooperativa. O que acontece é que nós ainda somos muito pequenininhos. Importa-nos é criar bases muito fortes a nível de Maputo. Entretanto, num dia em que nós estivermos fortificados, não é? A nível de Maputo, aí nós já podemos pensar abrir, não é? As nossas asas para fora de Maputo. Vai ser difícil neste momento termos que responder fora de Maputo, quando nós ainda temos alguns desafios a nível de Maputo. Então é algo que nós temos que pensar para o futuro, porque os planos para o futuro são vários. Entretanto, vamos ter que pensar, mas Estamos a ter problemas de som. Acredito que seja por causa da internet, conexão. Ela já havia avisado que a rede aí não está fácil, a rede de Moçambique está péssima. Vamos aguardar que ela entre. Então, amigos, aqui é o papo com Benilde. Ela que é fundadora da cooperativa Luana, faz sorrisos, ou cria sorrisos, acho que é por aí, ela já havia dito, vai ficar chateada comigo, acabo esquecendo sempre. E pronto, aqui está o Instagram da Benilde, é só seguirem a ela. E ela dizia que tem 65 crianças beneficiantes desse apoio dela, mas que agora, por causa de coronavírus, há alguns padrinhos, ou seja, algumas pessoas que apoiavam a dar esses produtos aqui às crianças, também ficaram afetadas e já não mandam esses produtos, nem enviam dinheiro, que é o valor de 1.600 que é depositado nesta conta aqui, o NIB está aí. Então, se alguém aí está disponível, estiver disponível a ajudar, ou em dinheiro, 1.600, que se compra, que é usado para comprar esses produtos, ou se a pessoa achar, ok, eu posso comprar pessoalmente, são esses produtos aí, compre e entre em contato através desse WhatsApp aqui, deste número, que também funciona como M-Pesa, e pronto. Ela saiu, não sei se há de voltar, e pronto. Conectar-se com a cooperativa e ajudar. Não quer demais, ok? Está aqui a Benilde, vamos tentar. Miller, estou aqui. Ai, a rede caiu. Já havia, já estava aqui a dizer. Sim, sim. E peço perdão, tenho às vezes problema da oscilação da rede. Não te preocupes, estamos quites. Eu estava aqui a atualizar a malta, está aqui o WhatsApp da cooperativa, que também funciona como M-Pesa. Se alguém prefere comprar os produtos, estão aí. Ela dizia ter 65 crianças, né? Mas que agora apenas 52, se retive bem, é que estão a receber apoio. E as outras, porque os seus padrinhos foram afetados por essa questão de coronavírus, perderam padrinhos. Então, se alguém aí quer ser padrinho de uma criança, duas, dependendo de suas possibilidades, será bem-vindo. Benildo, você já havia feito, na verdade, os 30 minutos. Últimas palavras, minha amiga. Sério, o tempo passou assim tão rápido. Se quiseres, há outras coisas que querias que fossem, como é que se diz? Covered. Às vezes, palavras, tipo, se quiseres, podes acrescentar mais outras coisinhas que eu, se calhar, não questionei por uma e outra razão. E pronto, vamos conversar. Não, acho que ficou tudo muito, muito bem dito e com o teu reforço também, creio que ficou claro.
Então, vou mais uma vez agradecer-te, Miller, pelo convite, pela oportunidade também que nos está a dar, não é? De expandir o nosso projeto, de dar a conhecer a mais pessoas e tudo mais. Então, as últimas considerações que eu deixo, eu sempre deixo ficar para cada uma das pessoas, não é? Que nos tem acompanhado a nível da cooperativa e tudo mais. É que a mudança tem que começar com cada um de nós, não é? Não olhemos para a deficiência como sendo um assunto restrito de quem tenha uma criança naquela situação. Eu acho que todos nós somos e temos que ser agentes da mudança. Entretanto, a questão da deficiência tem que dizer respeito a cada um de nós. Tem um lema que eu uso na cooperativa, que eu sempre chamo a atenção às pessoas, que é no sentido de não sentirmos, não é? A deficiência na pele. Ela não tem que ser sentida na pele, ela tem que ser sentida no coração. Porque eu acho que no dia em que sentirmos a deficiência no coração, todos nós vamos lutar por uma sociedade muito mais inclusiva, vamos lutar pela acessibilidade, quer a nível dos transportes, quer a nível das escolas, quer a nível da própria família, não é? E temos que também voltar a repisar e a chamar a atenção para o próprio governo. Eu sempre digo que a deficiência, ela não é problema, ela não é fardo, não é como muitos de nós pensam, mas ela torna-se fardo numa sociedade como a nossa, em que os níveis de acessibilidade são baixos, em que não há a intervenção do próprio governo. E eu digo isso principalmente para pessoas que tenham, não é? Crianças nesta situação e que pertencem a famílias, neste caso, famílias carenciadas. Entretanto, era necessário que o Estado intervisse. Eu gosto sempre de dizer que, às vezes, o nível de abandono, não é? Das crianças com deficiência é por falta da intervenção do Estado. E eu sempre digo, quando nós temos uma criança com deficiência e nos sentimos abraçados, nós não temos a necessidade de abandonar esta criança. Quando nós sabemos que, se calhar, o pão que hoje comemos, não é? O chá que hoje tomamos é graças àquela criança, nós nunca vamos abandonar aquela criança, porque sabemos que, ao mesmo tempo, é por causa dela que as coisas chegam a nós. Então, é preciso que o governo também acorde, que crie condições, não é? Para responder a estas crianças. Sempre que eu posso também chamar a atenção a uma questão, é a questão dos benefícios sociais. Era suposto as crianças, as pessoas com deficiência receberem uma bolsa, não é? A nível do próprio Ministério da Mulher. Mas só para dar exemplo, das crianças que eu tenho na cooperativa, nenhuma recebe a tal bolsa social. Então é preciso que acordemos, que olhemos muito mais para este grupo-alvo, não é? É um grupo que já tem as dificuldades que tem e, para quem não sabe, se calhar, é que a deficiência ela também está associada à pobreza. Então, se cada um de nós fizer a sua parte, mas principalmente o governo, como sendo aquela pessoa que está lá em cima, se fizer a parte, eu creio que vamos ter uma sociedade bem melhor, em que este grupo-alvo, não é marginalizado. Então, este é o apelo que eu faço e que cada um de nós, de facto, faça a sua parte. Ficou aí o apelo. É por essa razão que eu dizia antes, Benilde, trazia aquela analogia de você ser uma esposa em que o marido abandonou. É isso, eu vejo que o trabalho que você faz sozinha e o governo não está... é inconcebível para mim, quando ouvi essa questão de transporte, é inconcebível mesmo. Dizer-se que existe um governo e não vos fornece um IACE, um simples IACE para essas crianças, é chato. Ainda que você tenha vontade de ir pegar uma criança, mas dependendo da distância onde as crianças moram, não está fácil chegar a tempo. Então deveria existir um bus só para essas crianças aí. Deveria. E aqui eu vou colocar isto no YouTube, se é que não está, a palavra há de chegar lá, espero. Com a ajuda de alguns amigos a partilharem, espero que a palavra chegue. Muito obrigado por existires. Muito obrigado e continue fazendo isso. Agradeço eu, Miller, pela oportunidade, não é? Tudo muito bom para si. E olha, continuemos em prevenção, não é? Diante desta pandemia também. Esperamos que passe o mais rápido possível para que continuemos com a nossa produção, com o nosso trabalho, para que as nossas crianças também voltem a sorrir, que é isso que elas estão a precisar. Muito, muito bem. Prontos, fica assim. Amigos, agora que estão a reagir, para não querer que a gente saia daqui, hein? Prontos, Benilde, ficamos assim, estamos juntos, ok? Tchauzinho. Tá tudo bem, Miller, tudo bom, tchau, tchau. Tá.